Bom, gente, então, a gente viu esse operador na aula passada, né? O operador K, que eu defini como sendo menos I vezes o operador derivada. Eu já vou começar a usar derivadas parciais, porque daqui a pouco a gente vai ter derivada no tempo. Pode ser que a gente tenha mais de uma coordenada, então, já, em vez de ficar escrevendo só derivada total, né, eu vou escrever derivada parcial logo de uma vez. Tá? E a gente viu que esse K, ele é hermitiano, né? E aí eu defini o operador momento da aula passada como sendo H cortado K. Então, H cortado K, que é igual, tudo isso são operadores, então bota um chapeuzinho aqui em todo mundo. Se eu não desenhar um chapeuzinho, imagine um chapeuzinho. Então, isso vai ser menos I, H cortado, vezes a derivada. Então, essa foi a definição que a gente deu do operador momento. E, por enquanto, essa definição ela é simplesmente calçada no fato de que as unidades desse operador são unidades de momento, metro por segundo vezes quilograma. Lembra que a gente falou isso? Então, vamos hoje gastar um tempo olhando para mais algumas propriedades desse operador momento. Okay? Bom, operador momento e operador K são a mesma coisa, a menos de uma constante, que é H cortado, né? Aliás, em unidades naturais, eu sempre posso mandar H cortado igual a 1. Vocês podem se acostumar com um sistema de unidades onde H cortado vale 1, vale a pena pensar nisso. Então, se ele é um operador hermitiano, vamos olhar para o espectro dele. Então, qual é o espectro? Quais são os autovalores e os autovetores? Bom, a gente vai ter K vezes o autovetor associado ao número momento K, número de onda, né? K. Isso vai ser o número de onda K vezes o autovetor K. Então, uma equação de autovetor e autovalor normal. Agora, vamos sanduichar isso daqui com o braço associado a X, a posição X. Esse aqui vai ser K. Eu tenho K. E aqui eu tenho K vezes o produto interno entre X e o vetor K. Bom, agora eu posso introduzir uma identidade aqui, que vai ser integral em X' em todo o espaço. De novo, aqui o limite é de menos infinito a mais infinito, mas eu não vou ficar escrevendo mais limite, porque todos os limites são assim, a menos que eu especifique. Então, essa expressão pode ser escrita como sendo uma integral de x, k, x', k. Isso daqui é igual a k, x, produto interno k. Agora, esse cara daqui, ele é o k, x', né? É o elemento de matriz do operador k, correspondente à entrada x, linha x, coluna x', certo? E a gente viu que isso daqui é menos i vezes a derivada da delta de x menos x'. Né? Ou de x' menos x, perdão. E a gente sabe que a derivada da delta, quando a gente bota ela numa integral do lado de uma função, né? Isso daqui é uma função que eu vou chamar de psi índice k de x', e essa função aqui eu posso chamar de psi índice k de x, é o autovetor do momento na base da posição. Essa função ela vai fazer, a derivada da delta vai fazer uma amostragem dessa função avaliada em x. Então, isso aqui é menos i, h cortado. Bom, não tem h cortado porque eu botei igual a 1, né? Então, é menos i vezes a derivada em relação a x de psi k de x. E isso tem que ser igual a k psi k de x.
E agora a gente tem que resolver essa equação aqui para descobrir quem é psi k de x, tá bom? Quem sabe resolver essa equação, gente? Fala para mim. Quero interação. Quero que alguém me mostre como é que resolve. Que equação é essa aqui? Eu não vou falar nada até alguém responder. Eu vou ficar aqui bebendo meu café. Deixa eu perguntar de outra forma. Qual é a função cuja derivada dela é proporcional a ela mesma? Alguém? Se eu for fazer uma Exponencial. solução, isso. Exponencial. Eles estão vivos. Aí, gente, que bom. Isso, a exponencial, exatamente, né? É uma equação que todo mundo já Complexa, no está. caso, né? Oi? Exponencial complexa, né? Que aí dá a combinação de seno e cosseno. Complexo, mas não importa, né? Porque, olha só, você tem razão, mas eu posso multiplicar isso aqui por isso, vai ser I vezes K, né? E esse psi k de x, ele é um carinha cuja derivada dele, né, me dá I vezes K vezes ele mesmo. Então, ele tem que ser uma coisa do tipo I vezes K vezes X. Né? Tem que ser proporcional a isso. Concorda? Sim, sim. Vocês sabem, vocês sabem. Eu sei que tem gente aí que sabe. Vocês só precisam falar. Então, tem uma constante de proporcionalidade aqui, que a gente pode chamar de A. Então, a gente está vendo que os autovetores, né, isso daqui a gente pode escrever como produto interno entre o Bra associado perdão, o Bra associado a x e o vetor k, né? Isso daqui é uma onda plana, é uma fase. Okay? E esse fator de normalização ele é arbitrário. Então, a gente vai escolher um fator de normalização, que eu já vou explicar por quê, que vai ser dado por 1 sobre raiz de 2π vezes e elevado a i k x. Ok? Por que eu estou escolhendo esse fator de normalização? Porque, olha só, eu posso falar do kx, e isso vai ser igual ao xk complexo conjugado, né? Pelas regras do espaço de Hilbert. E isso daqui vai ser 1 sobre raiz de 2π, e elevado a menos i kx. Ok? Tudo bem, gente? Agora, vamos olhar para esse daqui, olha. Imagina que eu coloque linha aqui. Então, k' x. Isso daqui vai ser 1 sobre raiz de 2π, é elevado a menos i k'x, certo? Agora, vamos tomar o produto entre k'x e xk. E vamos integrar em todo dx. Isso daqui vai ser igual a k'k, que por sua vez é delta de k' menos k, porque o operador ele é um operador hermitiano, e os autovetores dele, portanto, têm que formar uma base ortonormal. Se eles formam uma base ortonormal, eles são ortogonais, porque eu tenho que multiplicar um vetor pelo outro e tem que dar zero, se ele for diferente. Por outro lado, usando essas expressões aqui, por exemplo, essa expressão aqui e a expressão de cima aqui, eu consigo escrever isso como sendo uma integral de dx, 1 sobre raiz de 2π, é elevado a menos i
x, 1 sobre raiz de 2π é elevado a i kx, que é igual a 1 sobre 2π, botando para fora, dx é elevado a i k menos k' vezes x. E isso é a representação integral da delta que a gente viu na aula passada. Então, essa normalização que eu escolhi é a normalização natural para que, quando eu multiplicar dois elementos da base de momento, eu tenha a delta. Tá? Por isso eu escolhi esse 1 sobre raiz de 2π. Então, essa é a normalização natural. E nessa normalização, o sistema ele obedece essa regra aqui da delta. Tá bom? Tá claro isso, gente? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar sobre isso? Essas coisas são importantes, hein? Então, deixa eu resumir o que a gente aprendeu. A gente aprendeu que o produto interno entre x e k ele é igual a 1 sobre raiz de 2π é elevado a i kx. Isso que está escrito aqui. Isso aqui. E a gente também pode ter o produto interno entre k e x, é o complexo conjugado disso, ele vai ser 1 sobre raiz de 2π, é elevado a menos i kx. Tá bom? Essas são fórmulas que a gente vai usar ao longo do curso inteiro. A gente vai aprender a usar elas. Mas elas expressam os autoestados de momento na base da posição. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso, gente? Thiago, você pode repetir o que isso representa, que você acabou de falar, que travou aqui? Esses autovetores aqui, Uhum. a gente tem aquele operador K que eu defini como sendo menos IH cortado vezes a derivada, né? Que eu chamei de operador momento. Perdão, não tem o H cortado. O operador momento é quando eu multiplico esse K pelo H cortado. Esse carinha, ele tem autovetores associados, porque ele é hermitiano. Tá vendo como eu estou construindo em cima de tudo que a gente falou? Nada do que a gente viu é em vão. Então, a gente viu que operadores hermitianos são diagonalizáveis por uma base ortonormal de autovetores com autovalores reais. Então, isso significa que esses K's formam uma base e os números K são números reais. Tá? Isso vem do fato de que o operador é hermitiano, que é o teorema espectral. Agora, como eu expresso esse carinha daqui na base da posição? Que função é essa, se eu olhar para a base da posição? Bom, ela é o produto interno entre o Bra associado a um estado de posição e o Ket associado ao K. E a gente acabou de ver que isso é igual a 1 sobre raiz de 2π é elevado a i kx. Tá? Tá bom, obrigado. Nada, né? Mais alguma dúvida, gente? Vamos ver Vamos ver um exemplo aqui. Então, olha só, imagina que eu tenho uma função de onda, né? Eu tenho agora duas bases para trabalhar. Eu tenho a base K. Deixa eu falar do momento, que a gente vai usar o momento. Isso daqui é H cortado vezes o operador K. Tá? Eu estou definindo o momento dessa forma. E isso daqui é igual a menos IH cortado D. Então, eu posso falar dos autoestados de momento, que são iguais a P vezes P, mas esse número P ele é igual ao número H cortado K. Em outras palavras, K eu posso expressar como sendo o número P sobre H cortado, né? São relações familiares de estrutura. Então, eu posso escrever isso aqui, olha. O produto interno entre x e P vai ser igual a 1 sobre raiz de 2π é elevado a i px sobre h cortado. Eu só substituí o k pelo p agora. Enquanto que o produto interno entre p e x
é igual a 1 sobre raiz de 2π elevado a menos i dx sobre h cortado. Claro que se eu fizer h cortado igual a 1, p igual a k, e aí tanto faz eu falar de momento ou de número de onda, mas os dois são equivalentes. Então tem essas expressões aqui que a gente vai usar. Okay? Agora imagina o seguinte, imagina que eu tenho um estado psi, e esse estado psi, ele pode ser expresso ou na base da posição ou na base do momento. Então eu vou ter uma superposição de psi de x vezes o ket associado a x. Isso daqui é a função de onda na base da posição. Qual é a probabilidade de eu encontrar a partícula com a posição x? A probabilidade de encontrar a partícula entre x e x mais dx, no intervalo infinitesimal dx, é dado pelo módulo ao quadrado de psi de x vezes dx. Tá bom, gente? Tudo bem? Por que que é isso? Porque isso aqui é amplitude de probabilidade por unidade de comprimento, que eu vou chamar de L. E aí, quando eu multiplico essa amplitude de probabilidade por unidade de comprimento por um comprimento, isso me dá me dá uma amplitude, certo? Agora, quando eu tomo esse carinha aqui ao quadrado, né, isso daqui me dá uma densidade de probabilidade de encontrar a partícula entre x e x mais dx. Tá? A gente pode falar o seguinte, a gente pode falar, né, deixa eu falar aqui para vocês uma coisa. Se eu tiver, por exemplo, psi, isso daqui vai ser a integral de dx' x', psi complexo conjugado de x', vezes a integral de dx, psi de x, dx. Isso daqui eu posso separar em duas, uma integral dupla em dx e dx', onde eu vou ter psi estrela de x' vezes psi de x, certo? Vezes x', só que os elementos da base da posição são vetores ortonormais, então isso aqui é delta de x' menos x, que também é igual a delta de x menos x', porque a delta é uma função simétrica, né? Lembra que ela vem de uma gaussiana? Então isso daqui é igual a integral em dx. Se eu executar primeiro essa integral em dx', né, aqui eu vou ter módulo de psi de x ao quadrado, integrado em dx, e se o estado estiver normalizado, isso tem que ser igual a 1. Então, com isso a gente vê, né, que isso daqui é um número puro, isso daqui tem unidade de comprimento, então necessariamente isso daqui tem que ter unidade de probabilidade por comprimento, que é número de vezes por comprimento. Então aí a gente verifica, né, as dimensões disso daqui. Isso daqui tem dimensão de probabilidade. Enquanto que esse carinha daqui tem dimensão de densidade de probabilidade.
Tá claro isso, gente? Acho que o Ian tinha feito uma pergunta relacionada a isso alguns dias atrás. E eu prometi que ia explicar melhor. Ou foi o Lívia, eu não me lembro. Foi alguém. Espero que esteja mais claro agora. Se não tiverem dúvida, me fala. Bom, a gente está falando daqui... Tá claro. Tá claro? Tá sim. Tá mais claro agora. Legal, obrigado. Então, isso daqui, olha, a gente pode olhar para esse objeto, psi. Isso daqui é um ket, né? Ele é independente de base. Ele existe como um objeto abstrato matemático no espaço de Hilbert. Ele não depende da base. Mas ele é equivalente, vou botar uma setinha de equivalência aqui, a esse objeto aqui, ó, psi de x, que é o estado na base da posição. O estado expresso na base da posição. Pela regra de Born, então, que a gente acabou de ver, a partir desse cara daqui, eu posso formar a densidade de probabilidade de eu encontrar a partícula numa determinada posição entre x e x mais dx. Então, isso daqui é igual a densidade de probabilidade de posições da partícula e isso daqui eu posso usar para formar um psi de x módulo ao quadrado vezes 1 dx. Isso daqui é a probabilidade de encontrar a partícula, o elétron, o átomo, o que quer que você queira aplicar a teoria, entre x e x mais dx. Agora, se eu quiser encontrar a probabilidade de encontrar a partícula numa região finita R, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa função de onda, essa densidade de probabilidade, e a posição de eu encontrar a partícula numa região R é a integral sobre a região R de módulo de psi de x ao quadrado dx. Então, se a região R for, sei lá, entre A e B, né, eu estou definindo isso daqui como a região R, então a probabilidade de encontrar a partícula nessa região é dada por uma integral de A até B, de módulo de psi de x ao quadrado dx. Então, se eu te dou a função de onda do objeto, você pode calcular a projeção dessa função de onda na base da posição, que te dá densidade de amplitude de probabilidade, e a partir dessa amplitude de probabilidade você pode formar uma densidade de probabilidade, que é o módulo de psi ao quadrado, que se você integrar, você vai ter a probabilidade de encontrar a partícula numa determinada região, por exemplo, aqui. Nessa região aqui. Tá bom, gente? Tá claro isso? Então, a mecânica quântica ela é um método, né, para você calcular essas probabilidades. É uma teoria. Agora a gente vai estudar daqui para frente como que eu obtenho, né, a função de onda. Então, a partir de uma função de onda inicial, né, a partir de uma função de onda psi0 ou psi de x em t igual a 0, então você sabe que o elétron está, né? Vamos fazer só para a gente entender a ideia. Então tem aqui a posição, e eu sei que em t igual a 0 o elétron está aqui, em x'. Então o psi, digamos, o psi
x não igual a zero, pode ser delta de x menos x'. Então, uma densidade de amplitude de probabilidade de encontrar a partícula no espaço, ela é zero em qualquer ponto fora desse ponto x' aqui. Tá claro o que isso quer dizer, gente? Agora, uma pergunta natural é: qual é a função de onda? Em um instante arbitrário do tempo. Em outras palavras, qual é o psi de x, t, onde t não é zero agora, mas é qualquer número, qualquer valor do tempo. A partir desse objeto aqui, eu posso calcular probabilidades e eu posso calcular como é que essas probabilidades evoluem no tempo. Então, eu posso calcular a probabilidade de encontrar o meu elétron, por exemplo, numa determinada região, em função do tempo. Então, o elétron ele vai se mover, né? Ele está andando por aí, mas é um movimento quântico. Você não tem como saber onde ele está indo, não tem trajetória. A gente vai discutir melhor isso depois. Não tem trajetória, mas tem uma função de onda que evolui no tempo, e essa função de onda te diz a probabilidade de você encontrar esse elétron em determinadas regiões em função do tempo. Está claro isso, gente? Então, esse é um objetivo, né, da mecânica quântica, que é prever essas probabilidades, né, e dar uma lei para a gente, que a gente saiba calcular essas probabilidades. Isso é a equação de Schrödinger, que a gente já vai discutir daqui a algumas aulas. E resolver para vários problemas e tudo mais. Então, dadas informações sobre o seu problema, então, por exemplo, as interações que a partícula pode ter, o potencial no qual ela está sujeita, a energia na qual a energia potencial que ela está sujeita, a gente vai ter uma equação dinâmica, que é a equação de Schrödinger, que resolvendo essa equação dinâmica, a gente vai poder dizer tudo sobre a partícula, onde ela está em cada instante do tempo. Qual é a probabilidade, né? Não é onde ela está. Não tem como dizer onde ela está, a não ser que você faça uma medida. Se você fizer uma medida, você vai mudar a função de onda, porque a partícula vai colapsar em algum ponto do espaço. Mas se eu não fizer uma medida, né, e deixar a partícula evoluir livremente, o estado dela vai mudar enquanto eu não estiver olhando. Ele vai mudar de acordo com essa equação de Schrödinger aqui. E esse estado, ele pode ser usado para expressar, para calcular as probabilidades de resultados de medidas que eu posso fazer sobre a minha partícula. Então, essa é a ideia por trás da mecânica quântica. Tá claro, gente? Alguém quer perguntar sobre isso? Por aqui tá claro, Thiago. Que bom, que bom. Se alguém quiser falar, tiver dúvidas sobre isso, me fala. Agora, olha só, eu posso, aqui, né, eu expressei a probabilidade de eu encontrar a partícula no espaço. Então, eu escolhi medir a posição, por exemplo. Se eu fizer isso, né, eu estou escolhendo perguntar qual é a probabilidade de eu encontrar a partícula em determinadas regiões, caso eu meça a posição dela. Caso eu coloque um detector localizado lá e eu espero, né, o meu detector detectar aquela partícula, ou não, quando ele não detecta também informação, né, significa que a partícula não estava lá. Mas aí eu estou fazendo uma medida na base da posição. Mas a base da posição é só um observável. Ele não tem nada de especial, eu posso escolher medir o momento, se eu quiser, né? Então, a mesma função de onda, que é independente da base, vamos escrever de novo isso aqui embaixo. Então, eu escrevi lá em cima a função de onda, psi. Isso é independente da base, isso é um ket no espaço de Hilbert, eu posso expressar ele em qualquer base. Isso vai ser uma integral em dx, de psi de x, vezes o ket. Mas eu posso pegar esse mesmo ket, agora, nada me impede, não tem nada de especial na posição. Eu posso escrever isso em termos do momento. E eu vou ter uma função de onda, psi de p, né?
que me dá a probabilidade de eu encontrar a partícula com um determinado valor de momento. Então, da mesma forma como o psi, módulo psi ao quadrado, é uma densidade de probabilidade na posição, o módulo de psi ao quadrado de P vezes dp é igual a probabilidade da partícula ter momento entre P e P mais dp. Não tem nada de especial na posição. E se eu quiser saber se o momento da partícula está numa certa região no espaço de momentos, então está aqui o meu espaço de momentos. Entre um PA e um PB, basta eu integrar essa função de onda nessa região aqui. Então, basta eu calcular isso aqui, integral entre PA e PB, de dp, módulo psi de P ao quadrado. Né? Isso vai me dar a probabilidade do momento da partícula ser medido, né? Se eu fizer uma determinada medida num determinado instante, de eu encontrar o momento entre esses valores de momento. Tá? Nada me impede de fazer isso. Né? Concorda? Agora, qual é a relação entre o psi de P e o psi de X? Então, vamos estudar agora qual é a relação entre psi de X e psi de P. Okay? Bom, o psi de X ele é o componente da função de onda na base da posição, associado ao Bra X. É o produto interno entre psi e X. A gente definiu isso. Mas nada me impede aqui de colocar uma base completa no espaço. Então, colocar uma identidade aqui. A identidade ela pode ser expressa como sendo uma integral em dp e p. Então, eu vou fazer isso daqui virar um integral em dp, produto interno entre x e p, produto interno entre p e psi. Ó, agora esse p e psi, produto interno, é o psi de p, é a função de onda na base do momento. E isso daqui a gente acabou de calcular ali em cima. Isso daqui vale 1 sobre raiz de 2π é elevado a i px sobre h cortado. Caramba! Então quer dizer que a função de onda na base da posição pode ser obtida a partir da função de onda na base do momento por uma transformada de Fourier. Lembra que a gente viu transformada de Fourier lá em cima, lá no início do curso? É por isso que a gente ficou vendo transformada de Fourier. Agora a gente pode clamar que a gente sabe. O que vocês acham disso? Alguém tem alguma opinião sobre isso? Vamos olhar para como é que é o psi na base P, né? Vamos ver só para efeito de completude, vamos olhar para o psi de P. Isso daqui é o produto interno entre P e psi. Aqui eu posso introduzir uma identidade na base da posição, integral em dx, x, x. E isso daqui vai ser uma integral em dx, p, x, x, psi. De novo, isso daqui é o psi de x. Isso daqui é igual a 1 sobre raiz de 2π
é o complexo conjugado daquele xp ali em cima, que vai ser E elevado a menos I P x sobre H cortado. Então, eu posso expressar o psi de P como uma transformada de Fourier inversa do psi de X. X sobre raiz de 2π, psi de X é elevado a menos I dx sobre H cortado. Então, a posição e o momento são variáveis que estão relacionadas através de uma transformada de Fourier. Tá? O que isso quer dizer? A gente viu lá atrás, né, a transformada de Fourier da Gaussiana. Então, imagina que eu tenho uma função psi de x, que é uma Gaussiana. Que tem essa cara daqui. Vamos fazer um caso exagerado. Então, a minha função de onda, ela está bastante razoavelmente localizada. Digamos que a largura dela seja pequena. Agora, se eu olhar para o psi de P, correspondente a isso, que é a probabilidade de eu encontrar minha partícula com determinados momentos, eu vou achar uma gaussiana bem larga. E quanto mais localizada ela for na base da posição, quanto mais fino essa gaussiana for, mais largo vai ser a função de onda do momento. Mais devagar ela vai decair. Tem essa dualidade entre a função gaussiana e a transformada de Fourier dela. A gente viu isso, vocês calcularam isso. Isso quer dizer que se a partícula estiver muito localizada no espaço, ela está muito deslocalizada no espaço de momentos. Ou seja, se você sabe muito bem aonde ela está, você não tem como saber para onde ela está indo. E a recíproca também é verdadeira. Se você sabe muito bem para onde ela está indo, se a função de onda na base do momento fosse muito localizada, então a transformada de Fourier correspondente na base da posição seria uma coisa muito, muito larga. Então, se você sabe muito bem onde ela está, ou para onde ela está indo, você não sabe mais aonde a partícula está. Ela pode estar em qualquer lugar. Né? Se a velocidade, se o momento dela está bem definido, a posição dela está cada vez mais e mais indefinida. Isso é a essência do que o pessoal chama de princípio de incerteza de Heisenberg. Que a gente vai demonstrar daqui a algumas aulas, matematicamente, mas eu estou adiantando para vocês, de que existe como quantificar a incerteza, né? Uma maneira de eu quantificar a incerteza na posição e a incerteza no momento. E o princípio de incerteza de Heisenberg diz que o produto dessas duas coisas tem que ser maior ou igual do que um número. O que acontece é que esse número é H cortado sobre 2. Então, isso é uma expressão matemática, o fato de que posição e momento são relacionados por uma transformada de Fourier, é uma expressão matemática do fato de que você tem essa relação de complementariedade. Se você sabe muito sobre a posição, você sabe nada sobre o momento, e se você sabe muito sobre o momento, você sabe nada sobre a posição. Então, é o primeiro exemplo, né, em mecânica quântica que a gente encontra de observáveis que são complementares e que não podem ser determinados com precisão simultânea. Você não tem como saber a posição e o momento simultaneamente. Então, isso é profundo, porque agora isso diz para a gente, né, que em mecânica clássica a gente tinha lá as trajetórias das equações de Newton, né, que a equação de Newton governa as trajetórias, mas uma trajetória é uma posição e um momento bem definido a cada instante do tempo. Então, eu tenho que ter a posição com precisão e o momento com precisão para ter uma trajetória. Eu preciso saber onde a partícula está e para onde ela está indo. Agora, o que eu estou dizendo para vocês é que em mecânica quântica existem incertezas associadas à posição e momento, e essas incertezas
são duais, elas têm uma reciprocidade. Se eu tenho uma incerteza muito grande, muito pequena na posição, necessariamente eu tenho que ter uma incerteza muito grande no momento. Então, a gente tem que abandonar a ideia de trajetória no mundo quântico. Não tem trajetória, porque eu não posso ter a posição e o momento bem definidos ao mesmo tempo. Eu não tenho como associar uma linha que diz aonde a minha partícula está indo e aonde ela está a cada instante do tempo, por causa disso. Essencialmente por causa dessa complementariedade entre posição e momento. Tá bom, gente? Eu vou encerrar por aqui hoje. Na aula que vem, a gente continua olhando mais propriedades do operador momento. Tem mais coisas para falar. Professor, Oi, fala. deixa eu fazer uma pergunta. Tem como você saber, tipo, mais ou menos a posição e mais ou menos o momento? Sei lá, saber 50% um e 50% outro? Tem como você ter um regime intermediário, onde você tem uma incerteza na posição e uma incerteza no momento. E essas duas incertezas, elas são mínimas, ou seja, você atinge a igualdade aqui, entendeu? Então, tem como ter o valor mínimo desse e o valor mínimo desse, de maneira que o produto deles dê o valor mínimo aceito pela teoria, que é H cortado sobre 2. Então, você tem como minimizar os dois, tá? Mas o valor dessas coisas vai depender de características do sistema, tipo a massa, no caso de uma partícula livre, entendeu? Vai depender, essencialmente na partícula livre vai depender da massa, em uma dimensão. Tipo, quão incerto vai ser, entendeu? Será que a incerteza é tipo 1 milímetro, 1 micrômetro ou 10 metros, entendeu? E será que a incerteza no momento é, sei lá, 1 quilograma vezes metro por segundo ou 10, entendeu? Isso depende do problema, depende do sistema. Mas sim, tem como ter uma coisa intermediária. E para eu ter uma coisa intermediária, eu teria que tipo, fazer várias medições ou teria que ter um equipamento muito apurado para conseguir ter uma certeza assim? Não, depende. Não, depende. Tipo, a gente vai ver que para um objeto muito grande, tipo uma bola de tênis, né? No caso clássico, onde a gente observa todo dia, é mais complicado, porque a gente ainda não viu direito medidas. Então, o lance é que, se você pega uma bola de futebol, obviamente ela tem trajetória. Você sabe qual é a posição e o momento dela a cada instante do tempo. Acontece que tem duas coisas aí. Uma coisa é que a massa dessa bola é uma coisa muito grande. Então, a gente vai calcular daqui a pouco, quando a gente estiver estudando a partícula livre, quais são os valores disso daqui em função da massa, da energia do sistema. Tá? Basicamente da massa, para a partícula livre. E a gente vai ver que essas incertezas, apesar de elas serem não nulas, elas são muito pequenas porque a H cortada é um número muito pequeno em unidades do sistema internacional. E comparando com quantidades físicas como energia e tempo, escalas de energia e tempo que a gente tem no nosso dia a dia, H cortado é 6 vezes 10 a menos 34, né? Ou 1,2 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundos. Né? Para quem está acostumado a medir coisas em joule e em segundos, 10 a menos 34 é um número muito pequeno, entendeu? Então, a incerteza associada à posição e momento nas escalas do dia a dia vão, de fato, ser muito pequenas, de maneira que a gente pode associar uma trajetória efetiva, no sentido de que, tá bom, tem incerteza numa bola de futebol, ela é um objeto quântico, mas essa incerteza é tão ridiculamente pequena que, para todos os efeitos práticos, a gente nunca vai ver isso. Então, ela parece uma bola clássica que anda normal, entendeu? Acho que isso é uma resposta para a pergunta que você está fazendo, que é uma pergunta excelente, aliás. Entendi. Tem uma outra complicação, que a bola de futebol ela não é um sistema isolado quântico, né? Ela está em contato com outros sistemas o tempo inteiro. Moléculas de ar que estão batendo nela, luz, os observadores estão olhando a bola. Então, isso muda um pouco a dinâmica, entendeu? Mas, essencialmente, pelo princípio da incerteza, a gente vai ver que para objetos grandes, ele não é muito importante. Mas quando você entra no mundo microscópico de átomos e elétrons e moléculas, ele passa a ser importante. Tá? E se você tomar cuidado suficiente, fizer o experimento muito cuidadosamente,
ele pode ser importante mesmo em situações onde a incerteza seria naturalmente baixa. Você tem como criar situações onde objetos grandes se comportam de acordo com essa regra da mecânica quântica. O exemplo mais importante disso recentemente é esse detector de ondas gravitacionais, onde eles têm um espelho de 10 quilogramas, literalmente uma massa de 10 quilos, e eles têm tanta precisão no monitoramento desse espelho que eles conseguem observar efeitos quânticos, essencialmente relacionados ao princípio de incerteza, para um objeto macroscópico do tamanho de 10 quilogramas. Tá? E isso mostra que a mecânica quântica, se você olhar direitinho, ela está atuando lá mesmo em escalas grandes. Obrigado pela pergunta. Espero ter ajudado. Ajuda sim. Muito obrigada, professor. Né? Mais alguma dúvida, gente? Bom, se ninguém tem dúvida, então a gente se vê na terça que vem. Valeu, Thiago. Até terça-feira. Tchau, pessoal. Tchau. Até terça-feira. Tchau, tchau.